Olha bem, já expliquei tudo de verbo abundante. Agora, você já sabe que verbo abundante tem 2 particípios, que é o normal. Um regular, que é o DO, e um irregular, que não tem o DO. Para facilitar a vida de vocês, eu fiz uma listinha. Então, olhem a listinha para vocês poderem ter uma noção. Aqui, claro, não estão todos os verbos, mas eu fiz uma lista de 46. Procurei olhar os verbos que a gente usa mais, ok? Então, veja bem. Aceitar. Lembre-se, ó, aqui embaixo está escrito bonitinho. Ter e haver, mais o particípio, vai fazer a voz ativa. O verbo ser ou estar, muito pouco usado, o verbo ser vai formar a voz passiva analítica ou adjetivo. Porque eu não sei se vocês se lembram que formas nominais, que são formas do nome, são formas nominais infinitivo, gerúndio e particípio. O que acontece com eles? Além de eles serem verbos, eles podem ser usados como substantivo ou como adjetivo. Então, há alguns particípios que funcionam como adjetivo, dependendo da frase. Então, só a frase é que vai lhe dar a resposta, ok? Então, vamos lá. Aceitar, tinha aceitado, havia aceitado, foi aceito. Lembra sempre do tinha, havia e foi. Verbo acender, tinha acendido, havia acendido e foi aceso. Anexar, eu tinha anexado, eu havia anexado e está anexo, tá vendo? Agora foi anexo, também pode. Benzer, eu tinha benzido, eu havia benzido e foi bento. Desenvolver, eu tinha desenvolvido, eu havia desenvolvido e foi desenvolto, está desenvolto. Despertar, eu tinha despertado, eu havia despertado e foi desperto ou está desperto. Dispersar, eu tinha dispersado, havia dispersado e foi disperso ou está disperso. Eleger, tinha elegido, havia elegido e foi eleito. Envolver, tinha envolvido, havia envolvido, foi envolto ou está envolto. Entregar, tinha entregado, havia entregado e foi entregue. Enxugar, eu tinha enxugado, eu havia enxugado e foi enxuto ou está enxuto. Erigir, eu tinha erigido, eu havia erigido e foi ereto ou está ereto. Expelir, eu tinha expelido, eu havia expelido e foi expulso ou está expulso. Expressar, eu tinha expressado, eu havia expressado e foi expresso. Exprimir, eu tinha exprimido, eu havia exprimido e foi expresso. Expulsar, eu tinha expulsado, eu havia expulsado e foi expulso. Extinguir, eu tinha extinguido, eu havia extinguido e foi extinto. Fixar, eu tinha fixado, eu havia fixado e foi fixo ou está fixo. Frigir, eu tinha frigido, eu havia frigido e foi frito ou está frito. Ganhar, eu tinha ganhado,
eu havia ganhado e foi ganho. Tá vendo? Existem as duas formas, mas o que a gramática atual recomenda? Somente o ganho. Gastar, eu tinha gastado, havia gastado, foi gasto, mas a gramática recomenda somente o gasto. Imergir, eu tinha imergido, havia imergido, foi imerso, está imerso. Imprimir, eu tinha imprimido, havia imprimido e foi impresso. Incluir, eu tinha incluído, havia incluído e foi incluso. Inserir, eu tinha inserido, havia inserido, está incerto ou foi incerto. Isentar, eu tinha isentado, havia isentado e foi isento. Limpar, eu tinha limpado, havia limpado e foi limpo ou está limpo. Matar, tinha matado, havia matado e foi morto. Morrer, tinha morrido, havia morrido, foi morto. Ocultar, tinha ocultado, foi ocultado, havia ocultado e foi oculto. Omitir, tinha omitido, havia omitido e foi omisso. Pagar, tinha pagado, havia pagado e foi pago. O que a gramática recomenda? Apenas o pago. Pegar, tinha pegado, havia pegado, foi pego. Gramática recomenda somente o pegado. Prender, tinha prendido, havia prendido e foi preso. Romper, tinha rompido, havia rompido e foi roto. Nada impede que você use foi rompido. Por quem? Ok? Revolver, tinha revolvido, havia revolvido e foi revolto. Segurar, havia segurado, tinha segurado e foi seguro. Secar, tinha secado, havia secado e foi seco ou está seco. Soltar, tinha soltado, havia soltado e foi solto. Submergir, havia submergido, tinha submergido e foi submerso ou está submerso. Salvar, tinha salvado, havia salvado e foi salvo. Surpreender, tinha surpreendido, havia surpreendido e foi surpreso ou está surpreso, ficou surpreso. Tá vendo que é como adjetivo? Suspender, tinha suspendido, havia suspendido, foi suspenso. Tingir, tinha tingido, havia tingido e foi tinto, está tinto. Torcer, tinha torcido, havia torcido, foi torto, está torto. Então, aqui eu não falei muito devagar, por quê? Porque é só para treinar. Tinha, havia e foi, ok? Então, se gostou, curta, compartilhe e lembre-se, eu amo o que eu faço e quero que vocês amem a minha matéria, ok? Beijão para todos.